Olá, vamos às atividades. Aqui é o professor Sandro Luiz Fernandes, mais uma aula de História para o 7º ano. Na verdade, uma verificação das atividades. Como é que vocês fizeram isso? Lembre-se, quando é para escrever em História, a gente chama de narrativa. Você conta como você entendeu a história. Vamos lá então? Então, esta é a primeira atividade, espaço de diálogo, página 37. Esta imagem que está aqui, eu comentei com vocês, é uma imagem que é do século XIX, uma pintura feita em 1800 e pouco. Esta imagem não é relativa ao período que estamos estudando, que é lá a partir de 1640 até 1700 e pouco. Mas ela mostra uma coisa interessante. A sociedade, a pergunta é assim: leia a imagem e converse com os colegas sobre a seguinte questão. Não dá para conversar com os colegas, a não ser que você tenha um contato do colega no WhatsApp. Mas vamos lá. A população que compunha a sociedade brasileira era homogênea. O que quer dizer homogênea? Era todo mundo igual? Será que era todo mundo igualzinho no Brasil? Não, claro que não. Ela era diversificada, heterogênea. Tinham origens, ideais, religião, língua diferente. Eram populações com cultura diferente, indígenas de várias etnias. Os indígenas entre si eram diferentes. Os negros que chegavam aqui entre si também eram diferentes. Eram de algumas regiões da África. Mais portugueses, mais espanhóis. E mesmo assim, os portugueses vinham católicos, vinham judeus. Então era uma população muito diversificada. Vamos lá. O que aprendi? Na página 42. Questão número 1. É uma questão simples de citação apenas, né? 1. Leia o mapa e identifique as revoltas ocorridas no período colonial estudadas neste capítulo. Só as estudadas no capítulo foram 4. Tiveram mais do que 4. Nós estudamos uma a mais, né? Do Aclamação do Amador Bueno. Tiveram outras também, mas escolhemos apenas 4 neste capítulo. Vamos lá então. A número 1. Qual seria a número 1? A revolta dos irmãos Beckman, que aconteceu onde hoje é o Maranhão. A número 2, revolta dos Emboabas, fica na região ali que era São Paulo e Minas Gerais, naquela época. Hoje seria a região de Minas Gerais. A 3, lá no Nordeste, revolta dos Mascates, na capitania de Pernambuco. E finalmente a 4, também em Minas Gerais, mas mais localizado na cidade de Vila Rica, conhecida como Revolta de Vila Rica ou também Revolta de Filipe dos Santos. Certo? A última questão, a número 5 da página 42, diz assim: por que a revolta de Vila Rica, 1720, pode ser considerada nativista? Lembram que a palavra nativista significa pessoas que gostavam do Brasil ou que moravam no Brasil colônia naquela época. Por que esta, em 1720, uma revolta colonial, pode ser considerada nativista? Porque era feita por pessoas que gostavam do Brasil e queriam mais liberdade para a colônia. Porque os revoltosos questionavam diretamente os interesses da coroa, que é a mesma coisa que falar Portugal, né? Embora não contestassem o domínio português da colônia, quer dizer, não era preciso os portugueses irem embora. Foi uma revolta contra as autoridades portuguesas e contra as leis impostas pela metrópole, pelo rei, porque eles queriam mais liberdade. Certo? Muito bem, essas foram as questões. Espero que vocês tenham conseguido contar com as palavras de vocês, fazer uma narrativa bem boa da primeira que nós falamos lá no começo desta atividade e nesta agora, na número 5. Ok? Fiquem bem, estudem e é isso aí. Com capricho.